Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurais e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Esse evangelho se encontra em Mateus 7. Sabemos que em Mateus 5 inicia o Sermão do Monte, e aí ele dá as bem-aventuranças. Em Mateus 6, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Não podemos tirar esses versículos do contexto que nós estamos lendo. Será que nós podemos pedir qualquer coisa a Deus? Será que tudo que eu pedir com insistência Deus vai nos dar por conta dessas passagens? Tirar esse versículo do contexto seria como se Deus concedesse tudo a todos pela insistência. O que a Bíblia nos ensina e nos diz sobre oração? Deus apareceu em um sonho a Salomão e disse: Me pede o que tu queres e eu te darei. Salomão pediu sabedoria e isso agradou a Deus, porque Salomão iria precisar de sabedoria, porque ele seria juiz e rei para o povo de Israel. Aqui nós devemos distinguir a diferença entre eu querer algo e eu realmente precisar de algo. É a vontade diferente de necessidade. O rei Ezequias recebeu a notícia do profeta Isaías que iria morrer. Isaías disse que ele arrumasse suas coisas e que ele iria morrer. Então ele clamou ao Senhor e Deus ouviu sua oração e deu mais 15 anos de vida a ele. Imagine vocês se o rei Ezequias estivesse orando até hoje, rezando para não morrer. Estaria vivo até hoje, porque insistiu e pediu. Daí nós não podemos tirar essas passagens fora de contexto. O Salmo 66 diz assim: Se eu tivesse más intenções em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, se eu tiver com o coração mal intencionado, Deus não vai ouvir minhas orações. Provérbios 28 vai dizer que Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Olha que interessante. Sendo assim, o que é preciso para pedir e sermos ouvidos e atendidos por Deus? Temos que obedecer à sua lei e ter boas intenções no coração. A oração deve ter 3 pontos fundamentais. Primeiro, fé, estar em conformidade e sinceridade. Tiago diz que, todavia, nós devemos rezar com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar que o vento leva de um lado para o outro. Estar em conformidade com sua vontade, o apóstolo João vai dizer em sua primeira carta: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que estamos em sua presença e ele nos concederá. Ou seja, eu tenho que pedir algo que está de acordo com a vontade de Deus. A oração deve ser com persistência. O Evangelho de Lucas, ele nos dá um exemplo, lá no capítulo 18, que tinha um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Ou seja, uma pessoa totalmente sem fé e não respeitava ninguém. Tinha desprezo por tudo. Mas ele atendeu a causa da viúva só pela insistência dela. Imagine Deus, que é bom e justo, o que irá fazer com a gente, né? Hebreus nos ensina que a oração devemos chegar perto de Deus com um coração sincero. Então, quando eu cumpro essas condições, ter minhas orações com fé, com persistência, com sinceridade, e elas estão de acordo com a vontade de Deus, Deus ouvirá e responderá, pois Deus é nosso Deus, é um Deus bondoso. Olha a comparação que ele faz aqui. Se até os pais humanos procuram dar o melhor para seus filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. O Evangelho se encerra com a regra de ouro. Essa regra está no versículo 12. Diz o seguinte: ser cristão é uma questão de bondade positiva. Levítico 19 diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós que somos batizados com o Espírito Santo devemos viver de acordo com o Espírito. Leiam Romanos capítulo 8, versículo 4 e Gálatas 5. Vamos ver quais são os frutos do Espírito. Imagine se todas as pessoas obedecessem esse mandamento do Senhor. Como seria a nossa vida e a nossa sociedade? Imagine como seria se a nossa autoridade, nossos políticos, amassem o próximo como eles mesmos. Imagine o nosso relacionamento como marido e mulher.
Imagine o nosso relacionamento no nosso trabalho, né? Como funcionário, como eu gostaria que fosse o meu patrão. Eu, como patrão, como eu gostaria que fossem os meus funcionários, que eles gostariam de ganhar algo digno, algo justo. Como seria uma sociedade se as pessoas obedecessem esse mandamento? A gente nem consegue imaginar. Sabemos e podemos até imaginar que seria muito diferente do que nós temos hoje. Muito diferente mesmo. É uma utopia pensar e querer isso. Porém, aqui é onde está o grande mistério do cristão. É por isso que nós somos o sal da terra. Nós que damos gosto ainda a esse planeta. Nós que ainda estamos aqui tentando buscar a vontade de Deus para mostrar para o mundo que ser cristão ainda vale a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.